Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o segundo episódio do Choque Cultural. Um programa que não é uma janela aberta para o mundo, mas um telescópio no oceano do social. E hoje falemos a respeito do impacto do consumismo no meio ambiente, nas nossas vidas também, né? Primeiro, definir o que é consumo e o que é consumismo. Consumo, quando se consome por necessidade de sobrevivência. Consumismo, quando não é mais por necessidade, mas sim por uma vontade. E aí eu pergunto, será que essa vontade é sempre uma vontade ou é algo que vem de cima da indústria da superprodução no mundo que a gente vive hoje? Eu acho que a vontade do consumismo e de consumir muitas coisas que não tem necessidade vem de uma força maior que a gente não controla. Nos últimos anos, as mídias sociais elas têm crescido tanto que a gente gosta de parar e assistir coisas que vão muito além da nossa realidade. Por exemplo, a gente vai ver um vídeo de uma influencer super rica, numa super mansão, e ela tá viajando, e ela tá fazendo isso. Daí ela vai e ela mostra as compras dela. E ela vai mostrar tudo aquilo que ela tem, que ela não precisa ter, porque ela é rica, mas ela compra mais do que precisa. E a gente vai sentir vontade de fazer isso também. E a gente vai acabar consumindo muitas coisas, não iguais a essa grande influenciadora rica, mas para se sentir parecido com ela, porque nós temos essa vontade de consumir porque foi imposto em cima de nós isso. Sim. Isso eu também queria falar, que essa vontade que a mídia coloca, eles não colocam como uma vontade, eles colocam uma necessidade. Tipo, você precisa disso pra viver, você precisa ter esse cabelo, precisa ter essa roupa, precisa ter essa boca, essa maquiagem, você precisa disso pra sobreviver, porque eles mascaram isso de necessidade como se de fato fosse o consumo básico, que todo mundo tem que ter no seu dia a dia aquele produto. É a naturalização de algo construído, né? Por esse mundo que a gente vive, de exploração constante do meio ambiente, que é o que a gente tem que se ater aqui hoje, tendo em vista tudo o que está acontecendo. Queimadas, própria enchente aqui do Rio Grande do Sul, derretimento das geleiras, aquece o clima, aí vem as enchentes, é tudo uma bola de neve. Sim, né? e tudo... aí já afeta a produção, aí se coloca mais agrotóxicos porque teve problema na produção daquele ano, e aí libera mais gases, e aí a gente entra num ciclo interminável que quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna de resolver. Vocês acham que tem como resolver? Eu acho difícil a gente conseguir resolver isso, porque a gente não consegue controlar. Não é nós que estamos agindo nas grandes empresas, não é nós que estamos controlando as queimadas, a gente não tem poder sobre isso. Então, por mais que haja pessoas contra, e a gente mesmo é contra esse sistema, a gente não tem como mudar. Não de uma forma rápida e fácil. Em 10 anos o mundo não vai melhorar. O planeta Terra precisa de muito mais de 10 anos para melhorar. Só que até a mentalidade das pessoas mudar já é algo muito além do que a gente pode imaginar, entendeu? Então eu acho que a gente não tem poder sobre as empresas, sobre os países, então não depende de nós, não depende das pessoas que estão tentando fazer o bem para o meio ambiente. Nós, individualmente, não conseguimos... Isso pode ser meio pessimista, mas é bem real. Nós não conseguimos ajudar muito na questão ambiental. Vou comprar roupas ecológicas. Vou fechar a torneira para escovar os dentes. Gente, pelo amor de Deus. O sistema agropecuário utiliza 70% da água potável disponível. Nem sempre potável, mas poderia ser tratada e bebida. Então veja, água doce, não é salgada. E aí, a gente tem que mudar a forma de se produzir, né? Porque o que prejudica o meio ambiente? Essa superprodução. Terrível, né? Voltamos. Consumam, tragam dinheiro. Mas nós não está fazendo sentido essa acumulação mais de capital. Por quê? Em algum momento não vai ter mais por que acumular capital, porque não vai mais existir mundo. Será que vai ter século 22? Eu acho que antes da gente partir para esse ponto, é muito importante a gente começar a pensar que não adianta a gente reciclar o lixo se vai ter uma super empresa que vai estar fazendo muito mais do que nós conseguimos acumular de lixo como pessoa individual em 10 anos. Eles vão fazer isso em uma semana e eles vão ter que descartar isso aí em algum lugar. Então, eu reciclar meu lixo é muito importante e é uma ação legal de se fazer. Tu é uma boa pessoa por querer fazer isso.
mas não vamos se iludir que nós vamos estar salvando as tartarugas, porque não é a gente que está atacando elas. São as grandes empresas que têm produzido muito, muitas vezes não vencem aquela produção, e aquilo vai fora, não tem o que fazer. Então, a gente tem que começar a pensar que é legal as nossas ações de tentar ajudar e de melhorar, mas não vai mudar. Vai talvez nos fazer ser melhor como pessoa, se sentir melhor como pessoa, mas não vai fazer o mundo mudar em 10 anos. Daqui a 50 anos o mundo vai mudar porque eu parei de jogar garrafa PET fora. Porque uma hora essa garrafa PET vai fora de uma forma ou de outra. Infelizmente, não é nós que vamos mudar esse cenário. Não é eu, a tia Maria da esquina, o tio João da outra cidade, porque a gente não consegue. Porque não é fechar a torneira quando vai escovar os dentes, não é comprar só alimentos orgânicos. Primeiro, não, é bem elitizado isso, né? Quer ajudar o meio ambiente, como é que você vai falar em ajudar o meio ambiente quando as pessoas não têm o que comer, né? Tem outros problemas para se resolver antes. E por mais que a produção de alimentos no mundo seja muito maior do que se consome, né, ainda há um desperdício muito grande e muita fome. Mas aí já é outra história, né? E o que muda? Políticos, empresários, grandes organizações que têm poderes coercitivos de exercer influência, que podem modificar o modo de se produzir e, consequentemente, o modo que se consome, pelo que e por que se consome. Sim, porque a gente percebe que a cada tempo que passa, tipo, movimentos como o veganismo até que ajuda o meio ambiente, a questão de comprar roupas ecológicas, as empresas fazendo produções mais sustentáveis, não usando tanto plástico, por mais que até isso esteja crescendo no mundo até um pouco, a cada ano que passa parece que está ficando pior. Por mais que esse, de fato, essa sustentabilidade esteja crescendo, ela está piorando. E como gera vários problemas, como tu já falou, que foi a questão das enchentes, das queimadas, dos derretimentos das geleiras, que todos esses problemas têm, digamos que um problema maior em comum, que é o aquecimento global, que é muito acelerado por conta desse excesso de produção, que o aquecimento global, para quem não sabe, que no caso agora já podemos até falar de ebulição global, de tão quente que o planeta está ficando por conta dele, ele vem do efeito estufa, onde basicamente é quando o planeta acaba ficando mais quente do que ele já era normalmente, que o efeito estufa é quando os raios solares vêm aqui para dentro, os raios solares, no caso, eles costumam vir aqui para a Terra e depois eles vão embora. No caso, com os gases estufas, no caso do efeito estufa, que o principal dele é o CO2, que vem muito na questão das queimadas e até do pum do gado que a gente come, ele acaba sendo liberado, assim, o CO2 pelo ar, ele acaba chegando na camada de ozônio, acaba fortalecendo ela. Então, quando os raios solares vêm para cá para dentro do nosso planeta, eles não conseguem mais sair com tanta facilidade como era antes, por conta que agora o escudo está mais forte, o escudo está mais potente, então acaba cada vez aumentando mais esse problema. E, como tu disse, todas as pessoas no poder estão vendo isso. Até a Vitória já estava comentando que isso aí já é há anos que isso aqui está acontecendo, que há anos que já colocam nos jornais, em qualquer coisa, já estão noticiando muito que esses problemas estão acontecendo e ninguém está fazendo nada para resolver. Só quem está aqui embaixo, que como eu já falei, não está, e como o Guilherme também já falou, não está resolvendo muito, porque cada ano está piorando cada vez mais. E, meu Deus, eu esqueci de falar, meu Deus do céu. Tá, como o Vitor falou, a gente tem uma... Não é quem está embaixo não resolve. Claro, é muito legal ajudar, mas... vou fazer um grupo aqui para confeccionar sacolas de pano e vender no supermercado, e aí todo mundo pega, e um bairro inteiro, um supermercado só usa sacolas. Eu acho que os laços da Vitória vão salvar o mundo, hein? Eu acho que... É verdade. Quem não sabe, né? Quem não sabe, ela faz laços. Fazer propaganda agora. Uhum. Momento comercial. E eu acho que na hora da gente... Eu não sei, tem muitas pessoas que não conseguem relacionar o consumismo e essa grande produção com o meio ambiente. Mas se a gente for pensar, não é só o lixo que faz com que a superprodução e o consumismo acabe com o meio ambiente, mas também o desmatamento. Quando entra nas questões de que tudo que a gente faz vem de uma matéria-prima. Tem as minerações, tudo vem de uma matéria-prima que é da nossa terra e que a gente está acabando com ela. Então, o tema não é só o lixo, porque a gente já entendeu que todo lixo largado, todo lixo que a gente coloca nos oceanos, na terra mesmo, está fazendo mal. Mas isso vem muito antes, isso não começou com a gente. Isso começou há mais de 200 anos atrás e só piora, só vai continuar piorando. Então,
É algo a se pensar e é bom refletir sobre isso, mas a gente não tem grande poder sobre. Afinal, a nossa Terra já não aguenta mais com a questão do aquecimento global. A nossa Terra já não consegue mudar porque a gente não está mudando. E quando a gente mudar, nossa Terra vai passar por uma nova adaptação. Igual foi quando ela precisou aumentar esse escudo na atmosfera. Não que esse escudo seja bom. E um dos principais causadores disso que a Vitória está falando é o agronegócio, né? Que tem mais de 70% de todo o consumo de água do planeta e faz devastação em todo tipo de terra, em todo tipo de fauna, todo tipo de flora. E o pessoal do agro, eles acham que não faz isso e o agro alimenta nós. Esse é o argumento deles. Como se o agro fosse... Agro não nos alimenta, tá? O que nos alimenta é a agricultura familiar. O que a gente compra no mercado é agricultura familiar. O agro produz commodities, exportação, para ser produzida ração, que volta para o Brasil. Alimenta os animais, mata os animais, exporta carne e a população faz fila para comprar osso durante a pandemia. 100% que o agro produz e leva para o exterior. A gente só pega a agricultura familiar mesmo. Tipo, a agricultura familiar ela é boa e ela chega até ser perto de ser algo sustentável. Mas não é eles que vão mudar também o planeta. Eles vão fazendo a parte deles, estão tirando o sustento deles. Mas tem gente acima ganhando rios e rios de dinheiro com a desgraça do outro. E os trabalhadores que trabalham para essas grandes fazendas e plantações recebem muito pouco. São maltratados porque eles não têm a rotina deles de trabalho é ruim e tem sempre algo acima maior comandando. Então, às vezes não é nenhuma crítica direta ao agro em geral, porque daí quando está no agro geral a gente tem a agricultura familiar, mas é sobre aquelas pessoas que comandam esse agronegócio que muitas pessoas defendem sem saber o que estão defendendo. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro tá na Globo. Tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares. Tá no IFE? Sim. Acabamos de arrumar uma briga muito grande. Por Ó, favor. se você faz técnico agropecuária, agronomia, tá? Não nos... Se for brigar com alguém, briga com o Daniel. Exato. Isso aqui não é Ele nossa tá opinião. Isso aqui não é nossa como opinião. cara. São só Não. fatos. E se forem pesquisar, a gente não tá mentindo. Sim. A agricultura familiar ela é boa, ela tem o seu papel ali, mas quando se fala do agro no total, não é a agricultura familiar que está fazendo uma grande movimentação, são as grandes fazendas, os grandes donos de fazenda que mantêm, controlam aquilo que não é nosso, que não vem para nós como cidadãos brasileiros, vai para fora e a gente ganha o mínimo do mínimo do mínimo. O agro é o mecanismo de manutenção do PIB. É, basicamente. É. Mas PIB é complicado, né? Os países com maior PIB do mundo costumam ser bem desiguais. É que se a gente pensa o porquê que eles não mudam, por exemplo, as queimadas. Por que eles não tentam parar aquilo? Porque aquilo está gerando dinheiro para eles. A Sim. gente está achando horrível. As queimadas da Amazônia. É. Derrubo aqui, produzo. Mas produzir para quem? Se daqui uns dias não vai ter mais para quem Eles tu vender, estão porque o povo vai morrer. Eles estão vendo uma empresa, um negócio. Ao desmatar, ao pegar aquelas árvores vão gerar dinheiro, porque elas vão poder ser vendidas e ser transformadas em outros materiais. E também vai dar uma terra muito vasta e boa para que haja plantação de outras coisas, para que haja fazendas. Isso não é uma crítica aos pequenos produtores, isso é uma crítica a um grande sistema do agro que a gente está inserido, que a gente vive, que muitos de nós já vivenciaram. E tem que entender que defender o agro não é tão bom, porque nós vamos estar defendendo um sistema muito maior que nós, que não é para nós, é para os outros. Melhorando, não precisamos acusar o agro, mas talvez defender acusar a forma que se faz o agro. Porque Exatamente. o agro é importante. Extremamente importante. Sim, ele é importante. E ele tem uma importância na nossa economia se repensar também. a forma que se faz, se repensar a forma que se funciona a Eu tô com indústria, medo. se repensar a Vou brigar com forma isso. que se faz o agro. E aí existe a agroecologia, por exemplo, que estuda maneiras mais sustentáveis, né, de se... Não, agora falando de agrotóxicos, né? Eu lembrei aqui rápido, vou ter que falar.
Agrotóxicos são assim, terríveis, né, para o meio ambiente. A questão de poluentes, o que libera, eles contribuem muito para esse efeito estufa, para o aumento da temperatura média e para todos os desastres. Agrotóxicos. Agrotóxico aqui, desastre natural aqui. Mas, e aí eu olho para o Brasil. Agrotóxicos que são produzidos, que são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, aqui podem ser usados arbitrariamente. Agrotóxicos que possuem uma certa dosagem máxima. Só pode usar tantos miligramas de... Não sei, não sou do agro. Só pode usar tantos por cento do que tu tá na água pode ser esse produto. Aqui pode ser 1000 vezes maior. Alguns. 1000 vezes, 100 vezes. A taxa é... A lei é não ter lei quanto a agrotóxicos. O Brasil é um dos piores países nesse quesito. Novamente, não é uma crítica à agricultura familiar. Eu participo da agricultura familiar e às vezes é entendível o porquê a agricultura familiar utiliza de agrotóxicos. Porque eles não têm outro recurso, eles precisam desse dinheiro, é o ganha-pão deles. Agora, as grandes fazendas, as grandes plantações, aquelas que mais vendem, elas têm o dinheiro e elas têm recursos e elas têm até mesmo estudos que levam a eles poder ter uma plantação mais sustentável e ter um gado, né, eu ia falar plantação de animais, mas ter uma fazenda de animais mais sustentável possível, porque eles têm recursos para isso. Então, é algo que tem que se medir na balança, mas que quando a gente vai ver, eles estão usando muito mais do que deveria, muito mais do que é o recomendado por diversas pessoas que estudam isso, e o importante é que eles estão vendendo, que eles estão tirando o ganha-pão deles. E agrotóxicos também prejudicam muito o nosso planeta, prejudicam o nosso ar, acaba ajudando no aquecimento global. Biodiversidade, ecossistema, animais. Sim, os animais são prejudicados por isso também. Até mesmo com essas queimadas aí, nós podemos ver muitos animais que foram prejudicados. Prejudicados com as queimadas, porque a gente vê várias notícias de reservas agora, grandes reservas que estão tendo que pegar vários animais, porque eles estão completamente queimados, e depois que eles melhorarem, eles não podem voltar para o lugar deles, porque o lugar deles não existe mais. E o animal, o homem também, né? Olha só, não se sabe ainda o... Nosso técnico ali. Não se sabe ainda o impacto que as queimadas, a fumaça aqui que teve no Rio Grande do Sul vai nos deixar. Não só aqui, né? O Brasil inteiro. Mas é que quando se queima, não é só a fumaça, não é só o gás carbônico ali, não é só o carbono, tudo que tiver ali queimando junto, tudo de ruim, ou até aquele agrotóxico que a planta absorveu, porque podem cuidar, uma plantação, uma florestinha, uma floresta perto de uma plantação de soja, por exemplo, na qual é colocado muito veneno, ela muda a coloração das folhas, aí pega fogo ali, aí aquilo libera no ar, aí tu absorve, e aí teu corpo se torna um filtro para aquilo ali também, porque não tem mais árvores para filtrar também, né? Vamos nós mesmos filtrar e ver o que vai dar. E falando das fumaças, né, que primeiro teve um momento em que o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, uma das maiores catástrofes do estado. Meu Deus, não consigo falar. Catástrofe do estado. A gente estava vivendo um dos piores cenários do nosso estado em relação às chuvas, mas lá do outro lado do nosso país estava na maior seca possível. E quando passou as chuvas, nós sentimos os efeitos das secas e das queimadas, porque a fumaça da Amazônia conseguiu atravessar todo o país e chegar na ponta do país, que é aqui no Rio Grande do Sul. E para vocês terem noção, do Rio Grande do Sul lá para cima, consegue ser mais longe do que o caminho de uma costa do Brasil até a África. Então, o nosso país é muito grande e essas fumaças conseguiram atravessar toda essa extensão de terreno e prejudicou muitas pessoas. Eu fui uma delas.
mas prejudicou muitas pessoas. E por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Sul a gente não sentiu tão forte, porque teve cidades que ficaram cobertas pela fumaça, com cheiro de fumaça, e que elas tinham que continuar vivendo a vida delas, mesmo elas não conseguindo, porque isso prejudicou a saúde, prejudicou o bem-estar. Isso prejudica até o nosso olho. Se a gente ficar muito tempo pegando fumaça, traz problema para o nosso olho. Então, prejudicou a nossa saúde, prejudicou o meio ambiente. Não teve algo bom que saiu disso, a não ser uma parcela muito pequena ficando mais rica. A gente fica girando num ciclo, né? Cada vez que a gente vê um problema do mundo, a gente vê que tem sempre alguém querendo ser mais rico por cima dele. Todo problema que existe tem sempre alguém querendo girar e ficar cada vez com mais dinheiro. Então é um ciclo sem fim que provavelmente não sabemos quando que vai parar, porque, como a gente já falou, não depende de nós, né? Depende de quem está no poder. Falou da Amazônia, né? Ah, a fumaça chegou aqui. Pra ver, né? A fumaça, que é um gás denso, um gás pesado. Mas, não sei, mas assim, mais pesado que o oxigênio, né? A fumaça negra ali. Veio até aqui, o oxigênio também vem da Amazônia, que é o ar que a gente respira. Aí eu fico pensando, por isso que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Porque o oxigênio da Amazônia consegue circular o mundo inteiro, praticamente. E aí, quando não se tem nenhum... Quando você já foi tão desmatada há muitos e muitos anos, e cada vez pior, de décadas já, e queimadas, a qualidade do ar, a qualidade de vida vai decaindo. E não sei se vocês aceitam puxar para esse lado, mas puxar agora falando das superproduções que, bom, passamos por todo o momento de entender as queimadas, agronegócio, o quanto isso afeta. Nós falamos um pouquinho sobre o consumismo, mas tudo isso também afeta o nosso mental, porque hoje nós somos colocados na posição de sermos influenciados para querer tudo aquilo que não é necessário. E daí fica nesse ciclo, entendeu? Porque ele não vai parar. A gente vai querer algo que não é necessário para nós, porque alguém maior do que nós nos influenciou. E daí eles vão ter que produzir. E daí vai continuar todo esse ciclo de desmatamento, poluição. Isso vai continuar girando. E isso nos afeta muito mentalmente também. Falando do consumismo em si, a gente vê algo na internet que é muito comum, principalmente nós adolescentes, jovens. A gente pega o celular e fica olhando ali TikTok, Reels, vídeos no YouTube. A gente se interessa por aquilo que a gente não tem. A gente se interessa pelaquela vida que a gente não tem. E que daí vai nos fazer querer comprar mais. Né? Exemplo da Shein, por exemplo. Ela se tornou famosa porque tinha roupas muito bonitas que se assemelhavam com as roupas caras que as pessoas compravam. Por um preço muito mais barato. Mas qual era Mas o real preço disso tudo é o preço das pessoas tendo que trabalhar como até de uma forma meio análoga à escravidão, porque recebem muito pouco pelo que produzem, recebem por peça produzida, então quanto mais produzir, mais ganhar. Mas cada peça é extremamente barata. E vocês já viram falar dos ciclos da Terra também, que sempre vai chegar um momento em que a Terra vai aquecer demais e outra gelar demais. E acham que nós estamos vivendo nesse ciclo. Só que eu acho que a gente influenciou esse ciclo a acontecer com muito mais força. Porque como que em questão de 200 anos o nosso planeta está se tornando quase inabitável? Como que a gente não consegue mais salvar, entre muitas aspas, o nosso planeta? E, bom, tem muitas pessoas... É o nosso planeta, gente, é meu planeta. E também a quantidade de pessoas que tem hoje em dia. Tem 8 bilhões de pessoas na Terra. A Terra não é para isso, sabe? Porque onde essas 8 bilhões de pessoas estão morando? Estão morando em grandes cidades que estão cheias. São apartamentos minúsculos para um monte de gente morar junto, para uma família morar junto. Tem até no Japão, acho que é, ou na China, aqueles apartamentos que tu não sabe em que andar tu tá, que tem ruas dentro do apartamento porque eles já não tinham onde colocar as pessoas. Então eles começaram a criar prédios para isso. E aqui no Brasil teve o caso, não sei se vocês ouviram falar, de uma que foi considerada a primeira favela em prédio, que foi quando eles estavam construindo uma cidade.
E daí, não lembro o que era exatamente que fez o contexto do prédio. Não vou dizer que foi uma construção de cidade. Mas muitas pessoas foram morar num prédio que eram vários quartos. E daí, ali começou a lotar. Começaram a dividir os quartos para caber mais gente. E quando foi ver, se tornou uma favela em prédio. Porque não tinha onde as pessoas morarem mais, de uma forma barata. Até esse fator que tu tá falando de ter muita gente, uma coisa que a nossa professora até de geografia fala, ela diz que o problema não é ter muita gente. O problema é se todo mundo que tem no mundo consumisse igual o povo dos Estados Unidos. Que aí sim ia acabar com o mundo. Mas, tipo, a gente aqui que é do lado sul do planeta, a gente não consome quase nada comparado a Não, nós eles. somos só território de produção deles, calma. Aí deixa que eles consumam. Deixa que eles consumam, a gente só faz lá pra eles. Mas vai todo mundo se ferrar igual, no fim das contas, né? Só que a gente vai se ferrar mais, porque a gente não vai ter nem curtido um pouquinho a questão do consumidor. Eles vão estar lá curtindo. A natureza não escolhe quem ela vai atingir. Se a gente pensar nas lojas dos Estados Unidos lá, tudo $1. E é milhões de coisas, tudo por $1. E a gente acha, tipo, meu Deus, deve ser incrível. Gente, a gente vai comprar tanta coisa que a gente não precisa. E daí vai voltar nesse consumismo, porque é muito barato, então as pessoas querem. E às vezes é barato de produzir também. A Shein se tornou assim um gostinho pro Brasil do que é o consumismo. E a gente já viu que a gente não tem muito controle sobre isso, ou quase nenhum, ou até tem, mas é insignificante. O que a gente poderia fazer mesmo? Algo efetivo. Sinceramente, eu acho que a gente não consegue. Acho que é algo que deve se continuar sendo debatido muito além de um vídeo, de um podcast que a gente está fazendo. E é algo que vai ficar na nossa cabeça, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir sobre e entender que se não acontecer uma grande revolução e tudo mais, as coisas vão continuar dessa forma porque nunca esteve no nosso poder controlar a produção, controlar o lixo e controlar o consumismo. E a gente só está sendo colocado no meio desse sistema, debaixo de uma pirâmide muito maior que a gente. Então esse problema só vai acabar quando bater água na bunda dos povos que tá lá em cima. Que água? Ah! A do deserto do Saara. A do deserto do Saara, que tá lá água neles. Né? Verdade. Já falamos sobre o deserto do Saara hoje? Pesquisem. É importante. Água no deserto do Saara. É incrível. O Guilherme ficou chocado quando a gente contou pra ele. Mas de fato, esse problema, como a Vitória disse, tá fora da gente. E não é como se ele não tivesse sendo divulgado por jornais ou por repórteres, qualquer pessoa. Todo mundo tá divulgando, até a gente aqui, querendo ou não, tá dando uma divulgaçãozinha. Então, de fato, não tem como imaginar esse problema sendo resolvido. Só, de fato, quando chegar naquele povo lá, tocar na ferida deles, aí sim que tem alguma chance. Mas talvez já seja tarde demais. Eu acho que não, essa perspectiva é meio inocente, assim, porque é uma coisa que não depende mais nem deles, nem dos próprios donos do mundo. Depende olha, mais. A gente falou, né? O planeta tá tão acabado que mesmo se parar agora, vai demorar muito tempo. Pra mim, a única solução é não existir mais ser humano. Acaba com o ser humano, que é o caminho, né? É o fim do sistema, o fim do mundo, o capitalismo explodir, é isso, é o único jeito. Ou o capitalismo explode, ou o mundo explode, ou todo mundo vai morrer. Os 2 graus que o planeta aumentou já são irreversíveis. E já está acontecendo tudo isso. Então, ou fica assim, ou melhora ou piora. O que vocês acham? Vai piorar e vai levar a nós, seres humanos, a não aguentar mais viver. A gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. E eu acho que a gente não vai conseguir continuar vivo. Então é isso. Vai acabar quando a gente morrer, quando a gente acabar, quando não existir mais ser humano. Daí a Terra vai poder respirar. Gente, esse podcast foi forte, igual o outro, mas de fato são temas muito pesados, não tem como levar esse tema pro lado muito inocente, como eu já tava levando um pouco até. Então foi isso, espero que vocês todos tenham gostado do nosso podcast hoje sobre impactos do consumismo. Eu espero que vocês continuem a pensar sobre, não levar o que a gente falou como opinião, pesquise sobre os assuntos, queira saber mais sobre isso e tire suas próprias conclusões, isso aqui foi só uma conversa. Agros não nos cancele. Hashtag agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro é choquei.